Aí está, bom dia pessoal. Domingão de feira. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu estou exatamente neste momento aqui, fisicamente falando, em cima da linha que divide o turbo. 11 pila pra onde? Não, buscar 7 minutos, nem me interessa pra onde vai. Que divide o turbo do estagiário. Agora, passando pela vaga do Bill, aqui agora, nesse momento, estou dentro da área do turbo. As minhas costas, na minha vaga no caso, eu tava fora da área do turbo. Aí está! Domingão de feira, 2 de novembro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 19 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro. 18 pila pra onde? Fernando Machado, vamos dar ali. Tururu, vamos ver se vai dar match. Deu match, pegar aqui na Jardim Santanita, Parque Santanita, levar pra Fernando Machado, Centro Histórico, 18 pila. No X. Vocês entenderam o que eu tava falando? Acho que não, né? Talvez não. Vocês sabem que o estagiário determina de turbo, pra lá tem bônus, pra cá não tem bônus. Eu nem vi quanto que veio agora, deve ter vindo uns 3 pila, 4. Porque esses turbos vão combinar. Essa última versão do turbo por hora pra mim a maior enganação do mundo. Ela só serve pra uma coisa: literalmente ela tira a dinâmica da região, né? Literalmente ela tira a região. Daí te paga mais 3, mais 4, mais 5, dependendo do tempo da corrida que tu for fazer. Mas invariavelmente é menor do que o valor que seria uma dinâmica naquele horário, naquela região. Porque, por exemplo, agora, 11h15, 11h20 da manhã do domingo, normalmente é o horário que estoura a dinâmica do pessoal saindo para trabalhar, para quem vai trabalhar, voltando para casa, para quem tá voltando, que dormiu na casa dos amigos, para quem tá indo visitar a família que mora longe, para almoçar, aquela coisa toda. Então, normalmente, de agora entre 11h30 até 1 da tarde, estoura a dinâmica. Daí, sabendo disso, né, e com tudo mapeado e com tudo na cabeça, o estagiário inventou essa brincadeira de turbo por hora, te prometendo te pagar às vezes R$18 na hora, mas na verdade não te paga 5 pila de bônus. Enfim, eu tava bem justamente no limite, mas não era sobre isso que eu queria falar. Aliás, eu não sei o que eu queria falar, porque os meus vídeos, como vocês devem saber, são sem pauta, né? A minha pauta é o dia de hoje. A pauta desse vídeo é o dia de hoje, domingo, dia de finados. E parece mesmo um dia de finado, né? Cinza, meio nublado. A temperatura tá ok, deve estar fazendo uns 20, 22 graus. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês antes que eu esqueça. Não sei se vocês perceberam nos últimos 2 vídeos. Agora tá menos. Que o Moisés tá rangendo demais. Rangendo mesmo, como se fosse uma cama velha e tivesse um casal transando em cima. Não sei se vocês entendem a relação disso. O Jonathan Chuquel, que mora aqui, meu vizinho, aqui numa travessa da Vedana ali, outro dia, ele inclusive comentou no vídeo, a coisa de 2, 3 semanas atrás, que ele percebeu isso. O que aconteceu? Aliás, eu queria compartilhar com vocês, e se vocês tiverem algum conhecimento técnico que possa me ajudar nesse sentido, eu vou trazer o que aconteceu com o Moisés, e eu não sei a resposta, o porquê que está acontecendo esse rangido, né, que já diminuiu bastante em relação a ontem, por exemplo. A coisa de 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, eu coloquei uma gasolina. Naquela época ali que estourou o filtro de combustível, o carro, depois que foi resolvida a questão do filtro e tal, ele ficou redondinho, bonitinho, tudo certo. Daí teve um dia que eu coloquei uma gasolina do Baratão, de um posto X da cidade, que não vem ao caso. Eu não tô aqui para acusar ninguém, até porque eu não posso provar isso. Eu saí do posto, na mesma hora o carro começou a ranger como se não houvesse amanhã. Só que na minha cabeça não faz menor sentido a gasolina interferir ou gerar esse tipo de barulho, esse tipo de, né, de ruído, de qualquer coisa parecida. Porque ele rangia com o carro parado. Se eu fizesse assim, por exemplo, me balançando com o carro parado na sinaleira, ele... sabe? Literalmente como se fosse uma cama velha de madeira. E daí... há 2, 3 semanas atrás, quando aconteceu isso, eu pensei, a única coisa que mudou foi que eu abasteci nesse posto que eu estava evitando, né? Eu estava evitando desde o problema que aconteceu com o filtro, que eu nunca se respondeu exatamente o
quem foi o responsável pelo problema que eu tive no filtro. Então eu parei de abastecer em alguns postos que eu desconfiava e tal, enfim. Daí passou 2 dias, nos próximos, lá 3 semanas atrás, nos próximos 2 dias, eu fui em postos que eu julguei, né, melhor e tal, que eu só julguei, na verdade, na minha cabeça, e o barulho desapareceu em 2 dias, que acho que eu eliminei todo aquele combustível ruim, mais ou menos. O barulho se eliminou completamente, o rangido no caso, e ficou redondinho, zerinho, bonitinho, como tava, né? E tá, beleza, até sexta-feira, agora, antes de ontem, quando eu abasteci num posto Y da cidade, no Baratão, para aproveitar o desconto, aquela coisa toda que eu não desconfiava. E eu não vou, de novo, eu não vou dizer qual foi, para não acusar, porque eu não tenho prova nenhuma. E eu saí, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu saí do posto, não deu 15 minutos, não foi literalmente sair do posto e começou o rangido, mas não deu 10, 15 minutos, foi só aquela gasolina entrar no sistema e começou o rangido de novo. Ontem estava inacreditável. Ontem eu já abasteci, né? Eu estava com problema desde sexta, então ontem já coloquei a gasolina num posto que eu julgo melhor. O problema ainda não desapareceu, ele ainda está rangendo um pouco, mas hoje está bem menos do que ontem. E não sei se vai acontecer, se vai seguir assim durante o dia de hoje. E quando eu for abastecer hoje também, eu vou colocar num posto que eu julgo melhor, para ver se é a gasolina ou se é um problema de aperto, de graxa, de qualquer coisa parecida, né? Mas tá dito. Por que eu tô comentando tudo isso? Porque veio um comentário ontem e já tinha vindo do Jonathan Schukel, que eu citei outro dia, que ele percebeu, escutando o vídeo. E eu não sei do que se trata, né? Não parece ser suspensão. Quer ver? Agora eu vou parar na sinaleira, ó. Vamos ver se vocês conseguirem. Ah, não parou a sinaleira. Vou parar nessa quadrinha aqui da São Sebastião, que eu já tô quase chegando na próxima rua esquerda ali. E vou tentar mostrar pra vocês, ó. Parei, o carro tá parado, o motor tá ligado, ó. Vocês percebem? Ó. Ele continua rangendo. Então parece mesmo que é um aperto, que é uma graxa, que é uma coisa assim. Mas ele começou do nada. As 2 vezes ele começou do nada. E eu espero sinceramente que ele termine do nada. Mas eu não sei. Então se alguém tiver algum conhecimento técnico a respeito, quiser deixar nos comentários aí pra me ajudar, fica a dica. Agora sim, pra cima deles e ferro nelas. Tá lá a moça parada, parece que é ela. Não, tem um cachorro. Se for com cachorro, não vai comigo. Ah, com cachorro não vem comigo. Não, mas é na casa do cachorro, mas ela tá é a moça, mas não é a moça do cachorro, é que tá dentro do pátio. Pegar ela aqui e levar lá pra Fernando Machado, no centro histórico. Vai, Moisés. Não, hashtag não tinha cachorro, pode colocar aí no comentário. Hashtag não tinha cachorro. Gostei dessa, ontem deu certo. Obrigado, pessoal, pra quem fez o comentário lá e tal, deu uma força, realmente aumentou bastante o número de comentários, views ainda não. Mas tudo certo, uma coisa de cada vez, né? Vinha vindo com a moça então, pra mostrar com os amigos aqui na Fernando Machado. Ela vinha pra esse aqui, o tal do Amado, só que ela pediu pra descer antes porque o Amado tava lotado. Até perguntamos o que tem de mais o Amado. Não tem nada demais. É bonito como todo grafitado, enfim. 11 para meio-dia, vou buscar a segunda corrida agora que deu aqui na Demetrio Ribeiro. Eu vinha vindo com a moça então, que ficou toda boba quando eu tô no carro. Ai, que legal esse teu carro, não sei o que, bababá. Normalmente os jovens são mais discretos nesse sentido. Eles olham assim. Os jovens que eu digo ali 20 e poucos anos, que é o caso dessa moça aí. Ah, olha assim, não falo nada. As velhas adoram. As crianças se atiram. Quero saber como é que é o nome do personagem. Mas ela olhou assim, ah, que legal, que não sei o que, do que se trata e tal. Eu expliquei pra ela, ah, que legal, babá, vou me inscrever lá, vou acompanhar e tal. Vamos... Enfim, tá tudo certo. Daí tô vindo com ela aqui. Parei na Rótula das Tetas, ali na sinaleira da Divaldo na Rótula das Tetas, vindo pra cá, pro centro, Fernando Machado. E daí parou uma viatura dessas dessa empresa que cuida da área azul. Tem os rapazes, esqueci de perguntar o nome pra eles. Pararam do meu lado, agora tu vê, não sei o que, te acompanha lá. E a moça, que legal isso, é um reconhecimento. Disse, tu não sabe de nada, falei pra ela. Tu não sabe de nada, que até a viatura da SAMU já me cortou. Olha, vocês estão escutando o rangido? Tá forte hoje. Não, é que antes eu tava com os vidros abertos e não tava percebendo. Mas tá forte. Não pode ser gasolina isso, mas a coincidência é que as 2 vezes que isso aconteceu foi logo após o abastecimento em postos suspeitos por mim, né? Mas não pode ser. Olha só, parece uma cama. O pessoal tá transando, tá ligado? Ó. Igualzinho.
Enfim, vamos lá, vamos dar então. De aço, já esquentou, já liguei o ar, já fechei os vidros. Pegar a Vanessa nessa quadra da Demetra aqui pra levar. Já esqueci. Fazer uma curtinha dentro do centro, assim que é 10 pilinhas a corrida pra cima deles e ferro nelas. Tudo bem que hoje em dia, pelo menos essa é a minha opinião, como tudo aqui nesse canal, na minha opinião, hoje em dia os taxistas estão cagando pra nós. Minha opinião. Estão cagando pra nós, estão nem aí se a gente tá trabalhando ou não, se a gente tá pegando passageiro ou não. Porque acho que eles têm o público deles, a gente não compete com eles, a gente compete com os ônibus. Pelo valor da corrida, né? 32 pila pra Cipó, coisa linda, tá com 8,50 de dinâmico. Ó, finalmente conseguiram colocar o ponto da economia na Sarmento Leite, no lado direito da Sarmento Leite. Nunca só aparecia ao lado esquerdo da arquitetura e o pessoal não conseguia pedir o carro e sempre um caos, né? O pessoal ali da URGS pedindo o carro, estando no lado direito, caía no lado esquerdo, porque era o único ponto cadastrado, não avisava o motorista, a gente se atrapalhava, era um caos. Pedro trocou, apareceu para mim aqui Faculdade de Economia na Sarmento Leite, que é justamente a saída lá de baixo, lá da parada do bus. Parabéns aos envolvidos. 12h05, só para concluir o raciocínio anterior, então, na minha opinião, os taxistas não estão nem aí mais para nós, né? Eles estão com o público deles lá e tal, e a gente compete com os bus e com as lotações. Por sinal, a gente acabou com as lotações, né? A gente, serviço de aplicativo, né? Tudo bem, então, que os taxistas estão cagando para nós. Dito isto, mas não precisa pedir o carro, no caso eu, o aplicativo, o Uber, né? Num ponto de táxi que tem 4, 5 táxis estacionados. E além disso, pedir dali e esperar ali, junto, no meio, na frente, na ponteira. Como se eu tivesse que fazer o que é um facão que chama, né? Quando sai fura a fila no táxi, acho que, se eu não me engano, esse é o nome, é facão, peixe-espada, né? Peixe-espada. Eu escutei o Mota falando lá no episódio do Caime Livre, né? Como se eu tivesse que fazer um peixe-espada, acho que esse é o termo. Se algum colega taxista estiver me acompanhando, eu sei que tem vários que me acompanham, me corrija aí se eu estiver errado. O casal que eu trouxe aqui pro Shopping do Town, onde eu comecei essa conversa toda, me chamou lá do centro, lá no Largo Leno Pérez, que tá tendo uma feira lá do lado do Mercado Público, e me chamou do ponto de táxi, onde estava lá escrito embarque com o fusquinha aquele, né? E tinha 4 taxistas ali, 4 carros parados, e os guris ali tudo conversando, os taxistas no caso, né? E eu cheguei ali, e ele nem pra se movimentar pra trás da fila. Eu parei atrás do ponto, ainda dei luz alta, buzinei pro cara, e o cara pegou e me chamou pra vir, pra eu ir lá na pista, daí já na fila dupla. E eu disse, não, negativo, vem tu aqui, ô merda. Ponto de táxi, falei pra ele. Eles entraram assim, mas eles estão brigando com vocês ainda. Esse cara, a questão não é essa, a questão é respeito, né? Não, eles não estão brigando conosco. Aliás, eu nunca tive problema nenhum com o taxista. E brinco, né, que eu paro nos pontos de táxi quando eu tô sem corrida. Faço essa piadinha, entre aspas, sem nenhuma intenção de provocar ninguém, porque eu acho que eles são os mestres, no sentido de que chegaram muito antes. E tem que, sempre que tu tiver a oportunidade de parar e conversar com o taxista, presta bem atenção no que ele está te falando, porque com certeza ele tem experiência para te passar. Agora, o passageiro não precisa pedir de dentro do ponto de táxi, né? Tá acontecendo alguma coisa na URGS, eu não faço ideia do que seja. Apareceu 3 reservas pro Campos do É impressionante, né? Bobalhão no trânsito, boca aberta no trânsito, a gente sabe que tem sempre, todos os dias, né? Mas domingo parece que se proliferam. Proliferam. Acho que é essa a palavra, né? Sai todos pra rua, juntos ao mesmo tempo. E nem tiro no discordar pra ver quem sai primeiro. Sai todos juntos. Não se organizam, sabe? Os bunda mole no trânsito, os boca aberta. Para nossa rua aqui, a rua do hospital, Banco de Olhos, Walter Boel. Tô sem corrida agora, enquanto só pra finalizar os assuntos que eu deixei pendurado. Então já arquitetura, né? Vamos lá, então vamos finalizar todos, cortar todas as pontas e depois partimos para a próxima. Não peça ser passageiro. Vamos virar aqui. Não peça o carro de dentro do ponto de táxi. Se pedir, saia dele.
para aguardar teu motorista. Isso se tiver ocupado por eles, né? Se tiver vazio, tudo certo, vamos dar ele no meio. Parece agora na Faculdade da Economia, no lado direito do estacionamento, o que era um problema para quem trabalha em Porto Alegre. Eu faço isso direto, trabalho de noite justamente na volta da URGS ali a partir das 7 da noite até o final, ou procuro isso, né? Então sempre quando tocava ali no estacionamento Leite 340, que é a saída da arquitetura, tu tinha que ligar a tua bola de cristal, né? E tentar adivinhar se de verdade o passageiro ou a passageira estavam na arquitetura ou estavam lá do outro lado, na saída do direito ou da economia, né? As duas faculdades que têm acesso ali pelo lado direito do estacionamento. Agora aparece. E o terceiro ponto teve a primeira fase e agora está ter a segunda fase de um concurso na URGS, para a própria URGS, nível superior e médio, se eu não me engano. Esse rapaz aqui fez a parte nível superior hoje de manhã, procurando uma vaga para química, pelo que eu entendi. Ele foi sucinto e eu vi que ele não estava afim de conversa. Só perguntei se estava tendo concurso, do que se tratava. Ele disse, não, é concurso para universidade e tal, não sei o que, de química e tal, e de tarde tem ensino médio. Tá, fechou. Então vai ter demanda, né? Porque como eu estava tentando falar antes, cortou. Eu recebi apareceu 3 reservas, que eu recusei todas, só para não passar batido, estão tudo desaforo, sabe? Para levar para o campus do Vale de tarde, né? Entre 1h30 e 2, todas elas eram nesses horários. Eu achei estranho, domingo, de tarde, Campos do Vale, o vestibular eu sei que não é no final do mês. Daí, enfim, tem concurso, está tendo um concurso hoje, então é uma demanda que vai acontecer. E agora estou aqui na Vila Ipiranga, na rua Walter Boa, do lado do Hospital do Banco de Olhos, que não é um hospital de emergência, então não deve ter movimento hoje. Aliás, não quando não seja de emergência, mas não é um pronto-socorro, por exemplo, é um hospital específico. Então ele tem menos rotatividade e tal, aquela coisa toda. É mais clínico, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza. Vou ligar X, né? Vamos ligar X, estou no meio das almofadas e dá-lhe no meio. Sabe aquelas máquinas de amassar que tem nos filmes americanos, nos ferro velho, que vem as máquinas e amassa os carros assim, e vem apertando assim, e apertando. Depois o carro vira uma coisinha desse tamanho. Cara, eu queria ter o poder de me transformar nisso às vezes, sabe? Às vezes eu queria ter o poder de me transformar nessas máquinas. Por que tu não vai, ô merda? Eu vim trazer aqui uma senhora e seu filho aqui pro Iguatemi. Vocês estão vendo que eu tô no Iguatemi? Estão vendo, né? Já viram que eu tô no Iguatemi? Deus, né? Aquela prática de costumes que agora não funcionou, porque agora não é hora de ninguém sair. Mas enquanto, para aproveitar a sombrinha e desabafar com vocês e dar uns 3 minutos, esperar um pouquinho, vai que tem um antecipado aqui que já almoçou, já quer ir embora de uma vez correndo. Às vezes tem, né? É raro, mas acontece. Daí eu sempre induzo, né? Já vou entrando no acesso B e pergunto, onde vocês querem ficar? Ah, pode ser aqui mesmo. Pá, largo ali eu espero. O acesso B é um recuozinho pequenininho, que tem bem pequenininho, apertadinho, por sinal. Bem apertadinho. E logo na frente, a coisa de, sei lá, 15 metros, tem uma faixa de contenção pra tu parar e ir ali e ficar, se tu quiser. E é normalmente ali que eu fico. E essa vaga que fica ali na frente, essa faixa de contenção, ela não tranca o fluxo do... Cara, que nojo que eu fiquei daquele cara, meu. Ela não tranca o fluxo do acesso B. Acontece que eu cheguei ali, tinha um colega manobrando saindo de ré. Por quê? Na frente, na saída do recuo, uma Range Rover com pista-alerta ligado, parado na saída do recuo, trancando a saída do recuo, né? E o colega que tinha acabado de desembarcar estava sendo de ré por toda a cara. Eu pensei, mas comigo vai ser diferente, pensei, né? Eu vou largar a buzina nesse cara aqui e vou perder a razão. Daí desembarquei, a senhora e o rapaz, os meus passageiros, desceram, muito obrigado, moço, já vamos te seguir, aquela coisa toda. Daí tinha um funcionário da Ruder, segurança, né? Sentadinho ali, e eu olhei pra ele, olhei pro carro da frente, eles... Eu fiz o sinal, tipo, pede pro cara ir pra frente, parar naquela faixa de contenção, só fiz assim, gestos, né, mímica. E para que eu possa sair daqui, não ter que sair de ré do recuo. Daí o cara meio que titubeou, o segurança, né, titubeou. Daí eu peguei, saí com raiva. Não, primeiro eu dei um buzinaço. Cagou pra mim.
Eu pensei, pá, se bobear o carro não tem ninguém, né? Tô buzinando pra um carro parado, desligado, sem motorista. Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. Juro que foi o que eu pensei. A pessoa desceu rápido, tinha que pegar alguma coisa, achou que podia deixar ali, ligou pro reto e foi. Eu saí de ré, daí quando voltei, tava lá o cara. Tá lá até agora, que não passou por mim aqui ainda. Tô só no bico. Não que eu vou fazer alguma coisa. Não vou fazer nada, claro que eu vou fazer. Mas se eu fosse uma máquina daquelas, eu queria, né? Pegar, assim, ó, peça, apertar, assim, destruir e transformar num quadradinho desse tamanho de ferro velho. Daí eu parei do lado do cara, achando que ia fazer alguma diferença no mundo, né? E vi quando o cara tava aqui mexendo no celular. E daí segui meu buzinaço. Por isso que eu tô putaço desse jeito. Bibi. O cara nem a merda me mandou. Ele não virou o rosto pra nada, nem pra me xingar. Eu acho que isso é o pior, né? Isso é o pior. Serve de lição, tá? Serve de lição. Ignorar uma infração de trânsito, uma briga de trânsito, é muito mais... Eu não sei se eu tô mais puto porque o cara tá lá trancando até agora, ou porque o cara não me xingou, sabe? Que coisa feia que eu tô falando agora. Mas é isso que eu tô sentindo. Eu queria ser aquelas máquinas que vem e pega assim, né? Primeiro levanta e joga, pá, levanta e joga, pá, e vem pá. Daí vai amassando, sabe? Depois pega e empilha. Enfim, vamos sair daqui, que com certeza ninguém sai do shopping às 5:45 da tarde de um domingo. Só para não passar batido e não dizer que eu não falei de flores, só para lembrar que hoje é domingo e é inacreditável. Não tem nenhum passageiro que não deixe lembrança dentro do carro. É impressionante. Lembrança, sujeira, folha, farelo, qualquer coisa que eu valha. Só para não passar batido, teve uma senhora que eu peguei mais cedo ali antes de ir pro Guatemi, uma curtinha que eu fiz dentro da Vila Ipiranga. Ela estava esperando na frente da João Cândido. A viagem era passar a pé. 8 pila corrida para 1 quilômetro no Comfort. E daí ela estava esperando na frente de casa, uma baita de uma sacola de tralha. Depois eu vi, tinha um cobertorzinho, tinha um travesseiro, tinha um abajur também. Essas sacolas de feira quadradona, grandona, sabe? E ela tá parada na frente de casa e aquela sacola no chão do lado dela, né? E aí quando ela prontamente me esperando na calçada, tudo certo em relação a isso, cheguei lá, baixei o vidro, fulana de tal, nem lembro o nome da velha, mas velha, senhora querida velha, só que sem noção, né? Isso, não sei o que. E daí a senhora quer que eu abra o porta-malas pra senhora? Já pegou a sacola e veio, né? Não precisa, a viagem é curta, é rapidinho. Eu disse, então tá, vamos testar essa velha, né? E quando ela abriu a porta, senhora, só por favor não larga em cima do banco, tá? E ela pegou e pá! Adivinha, já largou em cima do banco. Senhora, por favor, não largue em cima do banco. Mas não tem nada molhado. Mas tava no chão, senhora. Tava no chão, no meio das flores ali e tal. Ela me olhou com uma cara assim, virou o rosto. Largou no chão nos pés dela. A pessoa não tem noção, né? E assim é o domingo inteiro. Não sei onde essa menina que eu trouxe pra cá agora se enfiou. Trouxe uma menina aqui pra Protásio. E agora tô indo buscar a Juscelma na Deodoro pra levar lá pra agronomia. Não sei onde vou me enfiar, não me interessa, depois a gente fala. Não sei onde ela se enfiou agora. Ela me chamou, tava lá embaixo, lá na Protásio, na altura do GCPEL, por ali, naquela região ali, na altura da Avenida do Forte, da Saturnino no caso. Me esperando na calçada toda bonitinha, de vestidinho e tal, certinho, sabe? Tu via assim, tá, essa não vai deixar lembrança, deixou cheio de terrinha, de farelo, né? Devia ter sentado no chão antes de eu chegar. Deve ser isso. Devia ter sentado nas muretas ali que tinha na calçada pra me esperar e trouxe tudo pra dentro do carro. É inacreditável como domingo tem esse tipo de passageiro, né? Não que não tenha nos outros dias, mas domingo é quase que 100%. 1h17. Pra faculdade de agronomia, trouxe a moça pra fazer a prova técnica administrativa. Essa é nível médio, ensino médio. Enfim, aqui dentro da faculdade de agronomia, deixa eu mostrar um pouquinho só me largaram só na cabecinha, só coloquei a cabecinha pra dentro. Porque eu já fui pra dentro aqui uma vez lá na casa dos estudantes. É bem bonito o caminhozinho assim, dentro da... Aqui é Bento Gonçalves, aqui em cima vocês já vão ver. E tu passa ali e tu não vê nada disso aqui.
Enfim, então o pessoal começando a chegar. Quando eu cheguei não tinha ninguém na fila. E quando eu parei olhei no retrovisor pra me identificar ali, ó, já tinha uns 5, 6 carros. Então entrando eles aí, ó. Esse Argo foi mais rápido do que eu, ele conseguiu. Ué, por que não tá... Ah, a moça não abriu todo. Ela não tá preparada. A moça de segurança, coitada, tá toda atrapalhada. Por isso que tá tendo essa fila, ela não sabia o que fazer, né? O pessoal chegando, ela não sabia abordar, não sabia, tanto que ela abriu o portão pela metade e só tem um caminho de entrada e saída. E agora ela não tá abrindo e não tá entendendo o que vai estar acontecendo. Toda atrapalhada. Quanto tempo eu vou demorar pra sair daqui agora? Vamos ver. Ela só tá deixando entrar. Daqui a pouco vai fazer. Já tá fazendo fila atrás de mim, né? O pessoal tá entrando pra deixar os passageiros um por um, ó. Vocês estão vendo? Por isso que eu não gosto dessas coisas de eventos. Não que isso aqui seja um evento, também não deixa de ser, né? Mas principalmente quando não tá preparado, olha só. Só tem uma pessoa ali pra atender a portaria. E essa pessoa não abriu o portão inteiro, ela deixou só pela metade. E ela não tá fazendo um revezamento, ó. E ela tá despreparada, ela não sabia me responder onde é que eu tinha que ir. Começou a gaguejar. Daí ela perguntou, a prova. Então acho que é lá no final. Daí eu fui lá e deixei a moça lá onde vocês viram quando comecei o take. E ela continua ali, ó, não sem saber o que fazer com os carros que estão chegando. E não libera a saída. Porque, portanto, se ela tivesse aberto o total, já tá... Libera o portão, moça! Se ela tivesse aberto o portão inteiro, dava pra sair. Mas ela abriu só a metade. Ah, meu Deus do céu. Tem uma fila de uns 10 carros atrás de mim. Mais 2 aqui à direita, que eu não sei de onde eles estão vindo. E agora aquele Kwid trancou todo mundo ali, ó. Que não sabe também pra onde vai, provavelmente. Provavelmente ele não sabe pra onde vai. Aí, porque não liberou o portão, vocês vão ver agora, o portão tá pela metade, ó. E daí não só entra, não sai. Libera o portão, moça, pra sair, senão fica trancado. Tem 15 carros na fila agora. Mas é que não tem como. Liberar o portão? Não tem como, é. O portão foi até o final e ela voltou e parou no meio do caminho. Tem como sim, eu vi. Ninguém me contou. Ah, tem que ter paciência pra trabalhar com essa gente, sabe? Puta que pariu, é só no nosso. Só no nosso. Pra quem é mais atento no canal, me acompanha diariamente. Outro dia eu fui cortar o cabelo aqui, ó. Barbearia do Alemão. Lembram? Foi logo que eu adesivei o Moisés, começo de agosto. Primeira semana, segunda semana de agosto. Eu tava ali no 4º distrito, fui abastecer. Daí eu fui cortar o cabelo numa barbearia que tinha ali, e ele tava cheio. Daí eu vim aqui. E acabei de fazer uma viagem pro rapaz, o alemão, o barbeiro, no caso, o dono da barbearia. Coincidência não, ele me reconheceu. Eu não reconheci, ele tava com chapelão de gaúcho assim. E daí eu vim 2, 3 vezes aqui, 4 vezes, sei lá, fui algumas vezes. Por sinal fica a dica, Câncio Gomes 774, aqui no bairro Floresta. Se chegar aqui, disse que chegou através do canal diário de um Uber, né? Vai que um dia ele me convide para um jabá. Mas não é esse o objetivo desse take, é só pra... Cara, gente fina pra caramba, Rione é o nome dele. Gente fina, veio trocando uma ideia e tal, contando quanto ele sofreu na enchente, porque ele tá na beirada aqui, nas minhas costas, na Câncio Gomes com a Cristóvão, tinha um porto. O pessoal os voluntários paravam ali para os barcos, né, para levar mantimento para quem ficou no 4º distrito e zona norte da cidade. Ele contando os perrengues que passou e tal, e a gente vem trocando uma ideia sobre isso. Enfim, só para registrar essa viagem, são 2h03, parou de tocar pelo jeito. Olha, 9h88, que merda. Cristóvão tá com cara de ser Zafari pra Alberto Bins. Vou aceitar, se for do Zafari eu não vou nem me movimentar daqui. Packers e Panthers às 3 da tarde. Grêmio e Corinthians às 4 da tarde. Bills e Chiefs às 6 da tarde. Inter e Galo
às 6:30 da tarde. Tô lutando contra os meus demônios. No caso é o... Agora são 2h36, tô aqui na Diário de Notícias. Levei o rapaz que eu peguei na Cristóvão e hashtag não era no Zafari. Vamos fazer essa brincadeira para vocês que me acompanham diariamente e tal, e estão engajados com o canal de verdade. Sempre que eu fizesse, tipo, né, essa brincadeira, hashtag não era no Zafari, é pra tu deixar no comentário lá, tá? Se eu me lembrar disso, eu vou começar a fazer isso 2, 3 vezes por vídeo. Se eu lembrar. Levei pro Plaza, então, e no Plaza eu fiquei, sei lá, no Alberto Bins, no caso, né? Fiquei, sei lá, acho que uns 10 minutos ali. Só no Comfort. Liguei X e tocou R$10 pro Pantal Shopping. Mas eu vim com muita raiva pra cá, porque R$10 pra 7 km é pra tirar a paciência do cara, né? But os meus diabinhos embarcaram junto comigo na viagem. Daniel, paga fora por hoje. Vai relaxar um pouquinho e ver futebol que tu gosta. Vou parar aqui. Esse posto aqui da Diário de Notícias. Só vou ali mijar primeiro. Vou almoçar. E eu só vou fazer corrida que for ou dentro do tapete. Aí vou fazer o que de acordo com, né, o que eu, enfim. E pra voltar pra cima, acima de R$30. Que dificilmente vai acontecer. A não ser que venha a corrida pra... Eu tô com as preferências ativadas, então não vai vir pra GPA. E realmente, hoje tá... O Comfort não toca, como você deve estar percebendo. Já faz o quê? 3 minutos falando com vocês. E o X tá um apavoro. E o pior é que o pior ainda está por vir. Eu recebi para essa próxima semana uma promoção para fazer 70 viagens no Comfort e ganhar R$180. O Bill também. Uma mesma promoção. O Jonathan também. Uma mesma promoção que tinha ano passado na enchente. Já o Cassiano recebeu 25 para fazer 25 corridas no Comfort. R$60, se não me engano. Alerta para ervilhas voadoras. E teve um outro colega que me mandou sexta-feira também, ou que comentou, não lembro, que ganhou 25, ganha R$60 se fizer 25 corridas Comfort. Por que eu tô falando isso? Primeiro, mais uma vez, deixar bem claro, não faço ideia. Antes que venham me dizer, porque eu não recebo promoção faz 2 anos. Eu não faço ideia do critério. Hoje eu sou diamante, mas há 3 meses atrás, quando eu não era, eu também recebia de vez em quando essa promoção e um monte de gente não recebia. Então, não é diamante, por exemplo, tá? O que define se tu vai receber ou não. E o que é, eu não sei. Dito isso, o pior ainda está por vir. Qual é o pior? Desde ontem, sexta-feira foi bom. Sexta-feira não tem do que reclamar. Ontem, o dia inteiro assim como está sendo agora. Não tanto tempo esperando chamada Comfort sem vir. Agora o aplicativo tá ligado, por exemplo. Eu fui no banheiro, fui na loja, comprei cigarro, deu uns 4, 5 minutos. Já tô falando com vocês há 3. Me desloquei do Pontal aqui, ou seja, uns 10, 12 minutos desde que eu finalizei minha última corrida. Não tocou nem pra mandar a merda. Talvez o horário, talvez não sei o que. Pode ser, né? Não estou numa região
Até tô numa região movimentada, tem um monte de prédio aqui do meu lado, tem um shopping nas minhas costas a 1,5 km. E é domingo, 3 horas da tarde, o pessoal ainda não tava se movimentando, mas beleza, tipo, mas não, 10 minutos não existe isso. E ontem foi o dia inteiro assim. E o que essas promoções têm a ver com isso? Tem a ver com o seguinte: eu não deveria falar isso porque talvez eu alerte algum ganso, mas não tem mais, não existe mais bobo aqui, né? Não é que não existe mais motorista bobo. Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. Muitos motoristas que fazem Uber Black, eu não vou dizer a grande maioria porque eu não tenho essa estatística, fazem Comfort também. E alguns inclusive X. E não tem nenhuma crítica em relação a isso. Cada um sabe aonde aperta o seu sapato, o seu custo, o seu ganho, aquela coisa toda. Da mesma maneira que eu faço X quando me interessa. Quando eu quero me movimentar, quando eu não estou afim de ficar passando raiva, né? Ou seja, eu estou numa categoria que por vezes eu ganho menos do que eu poderia por conveniência minha. Da mesma maneira que aquele cara que faz Comfort ter um carro Black, se ele está fazendo a Comfort porque é conveniente para ele naquele momento, né? Só que tem muitos que não fazem também, que não ligam de jeito nenhum, só faço Black, só faço Black, só faço Black. E tem muitos que não ligam X, só fazem Comfort, só fazem... Cada um na sua, com alguma coisa em comum. Porém, como diria a Bruna lá do Abraço a Trip, sinal, se tu não segue, sigam eles lá, canal no YouTube. A Bruna e o Pedro estão na Bósnia hoje. Show de bola o canal deles. São viajantes de motorhome. Eles andam na Madalena, uma Sprinter. Porém, com essas promoções, fomentando a corrida no Comfort, eu imagino que mais motoristas Blacks do que o habitual também vão ligar o Comfort pra saber. Claro, aqueles que receberam a promoção, é verdade. E eu não sei quantos por cento dos motoristas receberam. Eu não tenho essa estatística. Talvez nunca saberemos. Mas eu imagino que muitos daqueles que eu não faço Comfort e recebeu a promoção, vai fazer Comfort. E eu não duvidaria que o estagiário, sabendo que o fulano de tal, por hábito, não faz Comfort, tendo carro Black, e desse o incentivo: faz aqui, tô te dando uma graninha extra se tu fizer. Conclusão do meu raciocínio: semana que vem, a partir de amanhã, principalmente, a semana inteira, porque a promoção vale de segunda a domingo, quem fizer, no meu caso, 70 corridas no Comfort, vou ganhar R$180 lá no final. O bônus em si, olhando, ele parece ser atrativo. A dúvida: esse valor de R$180 vai ser deduzido das corridas que forem oferecidas para mim? Eu acredito que sim, pelo menos parte dele, né? Normalmente, quando tem esses bônus maiores, o valor das corridas dentro do período do bônus cai significativamente. Sem contar que vai ter muito mais concorrência de motoristas habilitados nesse horário, nesse período, para fazer aquelas corridas. Então vai faltar corrida no Comfort, como já está faltando agora. Então, pessoal, o pior ainda está por vir. O Bill estava todo motivado hoje de manhã. 180 dessa missão, mais 130. Tem uma outra missão ainda para fazer. 130 pila, se fizer 90, aquela tradicional de sempre. É 400 a mais na semana. Cara, tu tá iludido, né? Esses 400 a mais, tu vai trocar, tu vai deixar de ganhar na corrida. E outra, tu vai demorar muito mais tempo para receber uma chamada no Comfort do que o normal. Porque os Black vão estar ligados também, aqueles que receberam a promoção, para fazer essas corridas, né? Penso eu. E sem contar que existe também outra lenda que a gente nunca vai provar, nunca vai ter certeza, que quando tem um carro Black, um Comfort habilitado e um carro Comfort que nem eu, na mesma região,
a preferência do carro black, porque um carro melhor, na teoria, é um carro melhor que o meu. Então vai ser mais complicado para aqueles que só fazem comfort do que para aqueles que, sei lá, entenderam minha lucubração toda, né? Dito isso, vou terminar meu almoço e muito provavelmente vou para casa direto. Direto não, tem que passar nos Zafra, tem que comprar, fazer um super da semana. Por quê? Se eu tô todo esse tempo sem tocar comfort, se eu ligar o X, vai tocar outra de 10 pila para ir pro centro. Isso eu não vou fazer mais. Aí, só para não passar batido, eu cozinho pra caralho. Ah, meu arrozinho com frango ali, ervilhas voadoras, tava sensacional. Só pra não passar batido. Pegar a ruitiera aqui na Terra Bela, na Maçô, levar ali pra uma travessinha da Monte Cristo. E eu acho que já vou off, sabe? Depois só retorno um tantinho, vou no super e depois... Qual é o primeiro? Packers e Panthers. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Eu ia dizer que só faltaram os finados no meu dia de trabalho, porque não peguei nenhum passageiro com destino no cemitério, como aqui, por exemplo, o cemitério da Vila Nova à esquerda. Tá bem movimentado, por sinal. O passageiro agora, quando eu passei por aqui, tava levando pra ali, disse: eu nunca vi ninguém nesse cemitério. Eu também falei pra ele, nunca vi ninguém nesse cemitério. Mas é que hoje é dia de finados, né? Enfim. Mas na verdade não faltou só os finados, faltou muita coisa. Faltou principalmente vergonha na cara naquele filho da puta. Faltou disposição e resiliência pra mim. Faltou um monte de coisa, na verdade. O que mais teve coisa que faltou hoje. O que mais teve foi coisa que faltou hoje no meu dia de trabalho. Já tô off aqui, até tocou uma pra buscar, eu até aceitei, sabe? Ah, mas era muito absurdo, era muito abuso. No Comfort de 17 pila, mas eu tinha que buscar 3,5 km lá no final da Cristiano Kramer, quase esquina quase lá na Juca Batista, aqui por dentro do Campo Novo, ali de onde eu tava. Buscar 3,5 km. E depois não sei quantos quilômetros eu ia rodar para levar lá em cima do Santuário Mãe de Deus, no cima do morro, na Rua do Santuário. Um lugar maravilhoso, por sinal, que tem uma vista sensacional da cidade. Fica a dica, quem não conhece, Santuário Mãe de Deus aqui na Zona Sul. Um passeiozinho, um dia como hoje, assim, né? Pega o seu companheiro, seus filhos, dá uma volta de carro, vai lá no Santuário Mãe de Deus. Tem missa lá no final do dia também, se eu não me engano. Ou de manhã, não sei. Tem que olhar a agenda do pessoal lá. Eu sei que tem casamento também. É um lugar maravilhoso. Pensei em fazer a viagem pra lá, pra fazer umas imagens lá de cima. Mas eu pensei, não, só um pouquinho, mas tá muito mal pago isso, sabe? Tá muito mal pago. Dá uns 13 km no total, eu acho. Acho que tô exagerando, mas pra 17 pila no Comfort. Isso não, chega. Eu já vi que o estagiário tá a fim de me fuder hoje e ele vai ficar com vontade. Hoje ele não vai conseguir. E só pra não passar batido, o carro continua rangendo como se estivesse com um casal em cima, transando em cima de uma cama velha, transando enlouquecidamente. Eu tô começando a me preocupar, sabe? Só de pensar em agendar uma corretiva lá na COV, uma preguiça. Só de pensar em agendar uma corretiva me dá uma preguiça. E eu não sei se isso é uma coisa, se é um aperto de porca, de parafuso que está acontecendo, se tem a ver com a gasolina, que na minha cabeça não faz sentido nenhum. Mas, como eu citei mais cedo, as duas vezes que isso aconteceu, está acontecendo agora e aconteceu coisa de 3, 4 semanas atrás, foram após um abastecimento em posto estranho com gente esquisita. Eu não tô legal, eu não aguento mais birita. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e quem não for, o faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo. #GoPackers.